A partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Que nome bonito, né? Mundial. A gente vem aqui para falar do rei do mundo. E a Mundial que está aí com todas as suas antenas espalhando esse som bonito em AM e FM, você sintonizando aqui o nosso programa Consciência e Revelações. Eu sou o Antônio Viviani, de vez em quando eu apareço aqui para a gente brincar junto, né, de fazer um programa bacana. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Viviane. Realmente é um prazer muito grande nós estarmos juntos aqui em Mistérios Revelados, né? Isso aqui é o programa que a gente tem, depois passou para Ocultismo Sem Mistérios e agora no formato de Consciência e Revelações. São praticamente 20 anos, né? Puxa sempre vida. aos sábados e sempre às 13 horas. Que bom, e você já está acostumado a ouvir o professor Ademar Ramos. Cada dia eu encontro mais pessoas que me ouvem aqui, viu, Ademar? Outro dia, eu passei por um estúdio e tal, estava ouvindo você e tal. Como naquela semana eu também tinha visitado uma outra emissora, para falar de programa de músicas que eu fazia na década de 70 e 80, eu falei, você ouviu lá? Tá? Não, foi na Mundial. E ouviu às 5 horas da manhã, no horário da nossa reprise. Na reprise que acontece desse programa às 5 da manhã aos domingos. E é sempre assim, é sempre muito bom ter a sua companhia, a sua participação pelo telefone, o seu contato conosco. Rádio é essa troca, né? A gente daqui, vocês daí, essa simbiose que acaba realmente trazendo um pouco de vivência a mais, tanto para vocês quanto para a gente que está do lado de cá e que acaba valorizando o conhecimento, a nossa vivência. E o programa sempre traz essa levada para o lado da consciência, para que a gente cada vez mais vá adquirindo essa consciência através das revelações que nos foram trazidas pelo grande mestre Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e que acabaram chegando nesses quase 20 anos de programa que o Ademar vem apresentando para vocês semanalmente, em princípio, e depois diariamente. Isso é muito bom, é muito gratificante esse contato com o conhecimento. Ademar, hoje temos um programa bacana pela frente aí, né? É isso aí. Vamos falar sobre livre-arbítrio, né? E sobre o maior princípio que a gente tem, a maior dádiva de Deus, que é o nosso maior potencial, que é o livre-arbítrio, né? O princípio da egoidade. O princípio da egoidade é o princípio que determina a expressão do ego, a expressão da mônada, ou da unidade de consciência, da individualidade. E o que determina que nós somos indivíduos, que nós somos egos, e que nós somos personalidades independentes, é este princípio da egoidade, que é o princípio que realmente deve determinar o ser humano. Porque somente sendo uma egoidade é que nós chegaremos a Deus. Então Deus representa a egoidade maior. Ele representa a mônada única que, por sua vontade, como grande Ishivara maior, ou luz maior, se desdobra em múltiplos através de suas capacidades e da sua própria vontade. E como múltiplos de mônada, nós somos mônada também. Mônada é uma unidade de consciência. E como tal, essa unidade de consciência que temos como mônada, como experiência individual, que reencarna como homens e mulheres ao longo dos ciclos evolucionais, para nós exercermos a nossa missão de evolução. Então, o maior dom, a maior potencialidade, a maior capacidade que nós temos, que nem Deus pode interferir, é o princípio do livre-arbítrio, é o princípio da egoidade, o princípio da livre escolha. Então, o mal está ao nosso lado esquerdo, o bem está ao nosso lado direito, mas somos nós que optamos, nós que determinamos, ou por um ou por outro, através do livre-arbítrio. Então, o maior potencial que nós temos, que nem sequer Deus pode interferir, porque nós somos deuses, quando exercemos a individualidade, o princípio da egoidade, é exatamente esta liberdade de ser. Então, o princípio da egoidade
O princípio do livre-arbítrio é aquele que determina a nossa vida. No programa de ontem, que foi Mistérios Revelados especial, nós tivemos 2 ouvintes fazendo perguntas sobre isso. E é importante falarmos desse princípio. Ou seja, se nós seguirmos só o lado da esquerda, nós não evoluiremos como é indicado, porque não saberemos o lado da direita. E se nós formos só para o lado da direita, não saberemos o que é da esquerda. Ou seja, é impossível conhecer o mal sem conhecer o seu oposto, que é o bem. É impossível conhecer o bem sem conhecer o seu oposto, que é o mal. Evoluir é conhecer os 2 aspectos. Evoluir é fazer esta economia. Evoluir, esta Eucaristia, perdão. Evoluir é fazer este conhecimento duplo ser uma realidade existencial e consciencial. Então nós temos que saber tudo sobre o mal para sabermos o equivalente em B como em bom como oposição. Temos que saber tudo o que é do bom para entendermos também tudo o que é do mal. Ou seja, eu só vou entender todo o campo daquilo que eu acho que é bom se eu saber todo o campo equivalente do que é mal e vice-versa. Então, evoluir é conhecer os 2 lados. Conhecer não quer dizer praticar. Eu posso conhecer tudo sobre as drogas, sobre a conspiração, sobre a prostituição, sobre a corrupção, sobre forças maléficas, sobre crimes, sobre vícios, sobre qualquer coisa que seja, sem praticar. Mas eu tenho que ter consciência do que é aquilo em termos de mal. E somente eu vou saber as qualidades, ou o contrário daquilo como bem, se eu realmente conhecer exatamente o mal. E vice-versa. O mal só pode crescer se conhecer o bem. O bem só pode crescer se conhecer o mal. E é nesse jogo que eu faço o balanço kármico. Então o livre-arbítrio é exatamente aplicar a lei da evolução, que é a lei do equilíbrio universal, que é a lei do karma. Que tem 2 pratos, a balança, cujo fiel tem que ficar centralizado. Então eu tenho que entender o lado esquerdo, tenho que entender o lado da direita. Senão eu não vou para frente. Evoluir é ter esse conhecimento ampliado. E essa ampliação do conhecimento do bem e do mal é que me faz ir para frente, é que me faz evoluir. Então, quanto mais equilibrado eu estiver, quanto mais eu estiver no caminho do meio, por isso que a iniciação é o caminho do meio, é estar exatamente com esses 2 pacotes equilibrados, é que eu vou aumentando. E esse aumentando é o transformar da vida, energia em vida, consciência, e a consciência é levar a consciência do mal e do bem para frente. Essas histórias de pastores, de religiosos, que dizem que o homem, que o ser humano é que criou o mal, é mentira. Porque o mal está do lado esquerdo da face de Melquisedeque, que representa tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é conspurcado, tudo que é mal, porque ele, como Deus, criou ambas moedas, ambas faces de uma mesma moeda. E bem é exatamente o oposto. Então evoluir é isso. E praticar o caminho do meio é praticar exatamente esse equilíbrio universal. E à medida que eu conhecer o mal e conhecer o bem, eu estou ganhando consciência. Evoluir é transformar vida e energia em vida consciência. E transformar vida e energia em vida consciência é ampliar o conhecimento do mal em paralelo com o conhecimento do bem e de uma forma contínua, porque o mal evolui. É só olhar os crimes, o mal, toda a conspiração que existe hoje, toda a corrupção que existe hoje, comparar com o passado. Então o mal evolui, o bem evolui. Evoluir não é transformar o mal em bem, evoluir é transformar vida e energia em vida consciência. Esse é o caminho do meio. Então todas as iniciações, todas as escolas filosóficas falam do caminho do meio. E o caminho do meio é exatamente isso. É conhecer os 2 lados da vida. E como consciência, levar uma vida equilibrada. E à medida que eu tiver os 2 lados, então eu entro em equilíbrio. E entrando em equilíbrio eu faço a terceira coisa. Eu saio do mundo da polaridade. E quando eu saio do mundo da polaridade, não existe nem mal nem bem. Então eu passo a viver a lei. Então, estar no caminho do meio é estar no caminho da lei. E lei é a terceira coisa. E a lei da terceira coisa é a lei do equilíbrio universal, a lei do karma, a lei do livre-arbítrio, a lei do princípio da egoidade, que tudo nada mais é do que uma mesma e única coisa, vista com vários ângulos, com vários aspectos. Um jogo mental, se você percebeu em toda essa explanação do professor Ademar Ramos. Aliás, nada mais buscamos na vida, dentro das escolas iniciáticas, do que sermos livres pensadores, justamente para que a gente possa tentar entender esses 2 lados da balança.
E eu tenho uma frase aqui do professor Henrique José de Souza que realmente é maravilhosa. Lógico, o professor viveu no século passado aqui conosco e ele falava exatamente daquele século num determinado aspecto. Mas o resto do jogo da frase, o restante da frase, traz esse jogo mental que é capaz de nos levar a essa consciência, Ademar. Me dê uma licencinha para poder ler aqui as palavras do professor. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Então, isso aqui resume isso tudo que o professor Ademar Ramos acabou de dizer aí, para que você realmente passe a meditar, a raciocinar e a ter esse jogo desta balança do bem e do mal dentro das máximas coisas que acontecem no seu dia a dia, dentro das mínimas coisas que acontecem dentro do seu dia a dia. Tudo aí existe uma polaridade, né? E conforme disse o Ademar agora ainda há pouco, o caminho do meio é aquele que vai trazer o equilíbrio e que vai trazer a consciência, porque você vai ter a consciência de ambos os lados e tentar viver dentro da lei, que é o caminho do meio, não é isso, Ademar? Exatamente, porque na natureza, no universo, nada, não existe o número 1, nada é unitário, tudo é polar. Tudo tem o seu complemento, tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu contrário. Então, nós temos sempre um jogo polar. Esse jogo polar é do bem e do mal. Então, eu tenho o princípio da egoidade, da individualidade, você também tem o princípio do livre-arbítrio que nós devemos utilizar. Então, quem é livre? Quem usa o livre-arbítrio? Quem é escravo? Quem não usa o seu livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio para escolher qualquer religião que a gente queira. Mas quando a gente escolhe aquela religião e não usa do livre-arbítrio dentro daquela religião, procurando entender a realidade daquela religião, nós então deixamos de usar o livre-arbítrio e passamos a usar o arbítrio da religião, o arbítrio do pastor, o arbítrio do padre, do papa, de quem quer que seja, e deixamos de ter o livre-arbítrio. Deus é um só. A máxima teosófica, onde teu é Deus, Sofia e sabedoria, diz que não existe religião superior à verdade. Então, meu livre-arbítrio é a busca da verdade. Meu livre-arbítrio é a busca da verdadeira religião. E Deus é um só. Pouco importa se ele é visto no ângulo budista, no ângulo católico, no ângulo que a gente chama protestante, no ângulo evangélico ou qualquer ângulo ortodoxo, ângulo maometano, pouco importa. O que importa é que Deus não só. Então, livre-arbítrio é aquele que busca tudo que é mentira sobre Deus e tudo que é verdade sobre Deus para chegar com conhecimento do não-Deus, que são os diabos, demônios, Beuzebus, Satanás e etc. O que faz o católico? O que faz o evangélico? Não quer nem ouvir a palavra de Lúcifer, não quer nem ouvir a palavra, o som de demônio, de Beuzebu, de Satanás. Isso gera medo. Medo é coisa dele, é coisa do demônio. Então veja, a própria omissão de não ouvir esses nomes, né? Satanás, capeta, demônio, diabos, faz com que a pessoa tenha medo, que é a maior arma que estas entidades têm. Então as religiões não falam do aspecto negativo, não ensinam o aspecto negativo. Pelo contrário, tentam ensinar o positivo e não conseguem. Então, conclusão, a gente fica com o processo incompleto, não exercemos o nosso arbítrio, mas exercemos o arbítrio, sim, de um pastor, muitas vezes ignorante, de um padre, muitas vezes incompetente, de um religioso, às vezes fanático, e como é que fica? Então, conclusão, as religiões levam a Deus? Quantas religiões existem? Quantos devotos tem nas religiões? Eu pergunto para você, eu desafio você, me mostre alguém que chegou em contato com Deus real, Deus existencial, Deus universal. Eles entram com Deus efêmero, porque definir Deus
como dizia Spinoza, esse grande filósofo judeu, é negá-lo. Porque definir vem do latim definir e quer dar fins. E nós jamais poderemos dar fins, limites a Deus, já que, por princípio, Ele é infinito, Ele é ilimitado, Ele é inefável, Ele é eterno, e como que mortais efêmeros como nós somos, na mortalidade da vida, poderemos entender o que é eterno, poderemos, na limitação do nosso cérebro, que só tem 3% das capacidades em média desenvolvidas neuronalmente falando, então como é que eu posso entender infinito com uma mente ilimitada e ainda retrógrada? Então realmente as religiões, na maioria, não nos levam a Deus, simplesmente dão um Deus que nos contenta periodicamente, mas que foge aos princípios do livre-arbítrio e aos princípios da equidade. Por isso que dentro das escolas de iniciação, das escolas filosóficas que nós seguimos, nós temos que aceitar Deus de todas as religiões. Ou seja, fazer o ecumenismo, porque Deus é um só, pouco importa o ângulo, pouco importa o nome, pouco importa o que se ache ou que se pense dele. Então o princípio do livre-arbítrio é um princípio que permite a abrangência total, tanto do não-Deus como de Deus. Então, muita gente tem medo de diabo. Então, o diabo vem do grego diabolos, que significa opositor, né? O que é o opositor do homem? É a miséria, é a doença, é a pobreza, é a falcatrua, é a mentira, é a conspurcação dos costumes, não é? A má educação, todo o sofrimento, todas as doenças, todas as mazelas, estas são as armas do diabo, que é o nosso opositor. E o não-diabo, que significa o oposto, é amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, etc. Quando eu tenho o equilíbrio dos meus diabos com os meus não-diabos, das minhas doenças com os meus impulsos de saúde, que é o contrário, das minhas mentiras com as minhas verdades, da minha ilusão com a minha realidade, das trevas com a luz, eu estou fazendo o caminho do meio. Aí sim eu tenho abrangência plena, aí sim eu estou exercendo livre-arbítrio, aí sim eu evoluo. Evoluir é aumentar a consciência, o grau de consciência. Evoluir não é ter mais dinheiro, evoluir não é ser famoso, não é ter nome, não é ter bens. Evoluir não é ter, evoluir é ser. E ser é ter consciência. Então eu somente vou ter consciência se eu conhecer os dois lados, o mal e o bem. Esse é o caminho do meio. E para exercer o caminho do meio só tem um jeito, é o livre-arbítrio. Então eu tenho que conhecer os dois para arbitrar. Até que vai chegar um ponto onde o livre-arbítrio acaba. Onde que o livre-arbítrio acaba? Quando eu for a própria lei. E quando eu ter o equilíbrio entre o mal e o bem, não preciso mais ter livre-arbítrio. Eu não preciso mais optar, porque eu conheço os dois lados. Então eu faço opção porque eu acho que o mal é o certo, ou que eu acho que o bem é o certo, e nesse achar eu vou errando, acertando, eu vou tomando as minhas trombadas na vida, caindo, levantando, mas quando eu sou a própria lei, quando eu tenho equilíbrio do bem e do mal, aí sim eu tenho não mais a necessidade da prática do livre-arbítrio. Porque eu sou a própria lei, eu sou a própria verdade, eu sou a própria existência, eu sou Melquisedeque com as suas duas faces plenamente funcionais. Por que a humanidade sofre? Por que tem pobreza, miséria, violência, crime? Por que a gente liga essa maldita, falo maldita televisão e só vê notícia ruim, só vê crime, novelas péssimas, dando maus exemplos, programas assim terríveis, nojentos, asquerosos, filmes violentos, filmes burros, não tem nada de bom. Por quê? Então aí eu estou focado do lado da esquerda. Então falo que a nossa saúde está boa, o sistema de saúde está falido, está um lixo. Sistema educacional está uma porcaria. A nossa vida é um lixo, isso não é vida de brasileiro. Esse gigante adormecido tem que dar um pé no traseiro dele, levantar esse gigante adormecido chamado Brasil e fazer realmente a sua missão. Não ser esse capacho dessas nações exploradoras que aqui vêm, criando mais miséria ainda ao nosso povo. Então veja que realmente nós vivemos do lado esquerdo. E quem vive do lado esquerdo apanha. Mal só te dá mal, nunca vai te dar bem. Bem só te dá bem, nunca vai te dar mal. Essa é a grande coisa. E como é que eu me livro de todas as influências e sou realmente neutro? Se eu tiver o jogo do mal e do bem dentro de mim. Isso a gente chama, o nosso mestre Henrique José de Souza, dizia a comunhão dos opostos. Então a gente tem que ter isto dentro de cada um de nós. Por que nós temos uma mulher? Para aprender o que é uma mulher. Mulher é um negócio esquisito.
A gente entra no banheiro de uma mulher, tá cheio de frasco, cheio de coisa, produto disso, produto daquilo. Mulher é diferente, sente diferente, reage diferente. Então por que que o homem namora uma mulher? Por que que o homem vive com uma mulher? Por que que o homem namora, casa? Por que que ele tem a dependência da mãe, da mulher, para realmente saber o que é uma mulher, né? Conhecer o outro lado dele, já que ele é homem. Esse é homem, conhecer outro, se é mulher, conhecer outro lado que é homem. A filha conheceu o pai. Então, aí são os opostos. Então, qual é o casal perfeito? É o casal onde a mulher é exatamente a metade do que é aquele homem. Tem tudo livre nela. Ela é livre pensadora, ela usa o livre-arbítrio, é uma mulher mesmo, 100% mulher. E o homem é o homem mesmo, 100% homem. O que a gente vê hoje? Conspurcação. A gente vê que existe, lógico, um determinado percentual, que é o percentual que diz uma diferença ou preferências sexuais diferenciadas. Homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, etc. Mas a hora que a gente vê esses movimentos de orgulho que aí estão, essas passeatas que aí estão, e muitos que lá estão, nem são, mas eles estão lá por curiosidade, estão lá por safadagem, por safadez, né? Por pilantragem, etc., por conspurcação de costumes, então veja, a coisa degenera, então não entra dentro do equilíbrio, né? Então qual que é o equilíbrio de um homem? É uma mulher, sempre será uma mulher. Qual é o equilíbrio de uma mulher? Sempre será o homem. Se não está nisso, está em desequilíbrio, isso é óbvio, não precisa nem falar. Então a gente tem que equilibrar o nosso processo. Por exemplo, nós temos seres que têm um aspecto masculino e feminino dentro de si mesmo, que são andrógenos. Exemplo, Chico Xavier, né? Então, nada impede de eu ter o princípio feminino e o princípio masculino dentro de mim. Agora, eu não posso me deturpar em cima disso, eu não posso me conspurcar em cima disso, eu tenho que equilibrar. Então, eu estou chegando dentro de um processo de androgenismo, onde o feminino e o masculino, né, quem tem essa situação, está sendo equilibrado, né? Então, o desequilíbrio provoca doença, o desequilíbrio provoca mal, o desequilíbrio provoca revolta, sofrimentos. E o equilíbrio é a saúde de tudo, é o resultado de tudo, é a solução de tudo. Isso tem uma maneira de chegarmos ao equilíbrio, é a prática do livre-arbítrio. E à medida que eu vou melhorando meu livre-arbítrio, me aperfeiçoando, eu vou errando menos. A minha vida vai sendo muito mais equilibrada, muito mais saudável. Aí eu vou ter uma vida gratificante, uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada não é ficar só por aí fazendo bem, porque o mal vai me pegar de calça curta mais cedo ou mais tarde. Uma vida equilibrada não é ficar fazendo mal, porque eu não uso as oportunidades do bem. Uma vida equilibrada é ter os dois conhecimentos. Por isso nós temos que conhecer o mal e conhecer o bem. Infelizmente, na televisão, infelizmente nos meios de comunicações, nas revistas, a maioria predomina o mal. E como consequência disso é o sofrimento. Então a gente teria que ter uma parte da revista, a parte da frente falando do bem e a parte de trás falando do mal. Então aí seria uma revista interessante. Ou seja, tudo que é de bom ela fala e tudo que é de mal ela fala. Essa seria a maior revista. Eu te pergunto, qual é a revista que tem isso? Né? A gente assiste aí o maior canal de televisão, que é a Globo. Aí o que faz a Globo? Começa a falar de arte, de repente ele fala de crime, sai do crime, aí fala de futebol, sai do futebol, fala de coisa. Então não tem nexo com nexo. Então isso cria uma confusão mental, isso cria uma deturpação conceitual. Então a coisa não é bem explicitada, o que é ruim e o que é bom. Mas existem sim programas, não em TV aberta, mas em TV a cabo, onde realmente pega-se um assunto, fala-se tudo que é negativo daquele assunto, tudo que é positivo daquele assunto, tudo que é mentira, tudo que é verdade. E assim, são programas altamente educativos e conceituais, porque nos ajudam a esta prática do livre-arbítrio. Então, o programa de hoje, ele está voltado exatamente a você seguir o livre-arbítrio. E o que é seguir o livre-arbítrio? É você ser um livre pensador. E sendo um livre pensador, olhar os dois lados, do mal e do bem, e tomar uma postura a respeito. E quando você tiver sempre o equilíbrio entre o mal e o bem, a sua decisão vai ser sempre equilibrada e correta. Você não erra mais. Então, o teu livre-arbítrio passa a ser livre certeza. E quando ele é livre certeza, você é a própria lei, e aí nada mais te prejudica na vida, você realmente está evoluindo, está transformando vida, energia e vida consciência. Eu tenho certeza, Ademar, que tem muitas pessoas que nesse momento estão pensando, mas onde buscar esse tipo de coisa? Assim, nós nunca vivemos uma situação, uma época, com tanta qualidade e com tanta pouca qualidade de informações e com tantos tipos de mídia
que nos invadem onde quer que estejamos. Hoje você não entra num ônibus sem ter uma televisão, uma informação, sabe, um consultório, um bar, e é aquela confusão toda. E é exatamente isso que a gente... daí é que nós temos que peneirar, né, as informações que nos chegam. E não rejeitá-las, logicamente, porque é justamente nesse livre-arbítrio, nesse livre pensamento que você vai entendendo um lado e outro, justamente para chegar no seu livre-arbítrio, né, no caminho do meio. E eu estava pensando aqui agora há pouco ainda sobre esse desequilíbrio que o Adhemar... E eu estava fazendo um jogo mental aqui na minha cabeça e eu peguei um carro comum. E lembrei do triângulo que temos sobre nós e do quadrado que está abaixo de nós. Nada mais do que a nossa formação de corpos sutis para corpos mais densos. E aí fiquei pensando, bom, vamos colocar lá em cima lá o motor, o volante e o câmbio, né? E logicamente que existe um agente, mas se não tiver as 4 rodas lá embaixo, se elas não estiverem exatamente niveladas e exatamente balanceadas, vai ficar pendendo para um lado. Então você tem que fazer essa manutenção regularmente nos pneus que são o carro que conduz a tua própria vida. E é você que está ali no comando de tudo, o teu mais íntimo, a tua centelha divina é que comanda isso tudo, é quem vai acelerar, é quem vai dar o combustível para aquilo andar. E eu estava pensando exatamente fazendo esse jogo mental, e se você não tiver esse equilíbrio, realmente vai pender para um lado, vai pender para outro, e aí você não vai ter o acerto do carro no qual você está dentro, conduzindo a tua vida. Eu acho que é um jogo bem bacana para você pensar bastante e realmente tentar se manter dentro da reta daquilo que vai saber. Aqui do lado esquerdo eu tenho pedregulhos, do lado direito eu tenho grama, eu tenho que me manter aqui no meio e assim por diante. É uma coisa bem bacana. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no nosso programa, Consciência e Revelações, que reprisa aos domingos de manhã também, e já voltamos com o bate-papo. Você vai poder ligar para a gente pelo 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Já voltamos. Donizete vai trazer os nossos comerciais. Estaremos de volta já. Obrigado. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Aí está a voz do nosso querido Valdemar Silioni, que esta semana nos deixou, na última terça-feira, e com quem eu tive o prazer de trabalhar desde 1982, quando atuávamos juntos, quando ele fazia radionovelas lá na Rádio Record, e eu tive o prazer de reencontrá-lo quando começamos a fazer essas participações aqui nos programas do Adhemar. E conforme você ouviu aí, antes de voltarmos ao nosso programa, a missa de 7º dia do Valdemar Silioni acontecerá amanhã. Aliás, amanhã para quem está ouvindo a gente no domingo, e para quem está ouvindo agora a gente no sábado, acontecerá na segunda-feira. E realmente uma grande alma, uma grande cabeça, uma grande mente, um grande ator e um grande dirigente também, porque tocou essa rádio mundial aqui durante muitos anos com sua sabedoria. Aliás, eu estava vendo o quadrinho dele lá, agora há pouco, onde tem uma homenagem ao jornalista, que também era Valdemar Silioni, e
nesse próprio quadro, ele pregou ali uma frasezinha. Não fique gastando sua conversa com tolos. Isso não vai levar a nada, né? Realmente, tem vezes que a gente fica pensando que, às vezes, não é necessário ficar falando e jorrando sabedoria e tudo mais. A gente é exatamente o que tratamos nessa primeira meia hora do nosso programa hoje. Vivenciar isso, né? E, logicamente que nós aqui, no caso do nosso programa, temos, não só por obrigação, mas também por missão, levar esse tipo de exercício para os nossos ouvintes que estão do outro lado, para que eles realmente ditem a si mesmos verdades que só eles poderão entender como sendo realmente verdadeiras. E a partir do momento que você assume para si, isto é uma verdade, porque você chegou à consciência de que aquilo é a sua verdade, basta vivenciá-la. E a gente vai continuar vivenciando aqui grandes momentos através da base que nos deixou Valdemar Cilione. Algumas palavras ali. Acreditando na vida. Bom, a primeira vez que eu vi essa voz gostosa do Valdemar Cilione, já contei no programa de ontem, eu tinha cerca de 5 anos de idade, andando de tico-tico, que é aquele triciclo de criança, né? E entrei lá na cozinha de tico-tico, né? Todo feliz, e vejo minha mãe chorando, né? Lavando louça, lá fazendo comida e lavando louça, porque ela fazia os dois simultaneamente. E minha mãe chorando, e essa voz aí falando na rádio, eu não entendia nada, criança. E a hora que eu vi minha mãe chorando, saí do tico-tico, abracei nas pernas dela. Mamãe, também comecei a chorar, né? Ela chorando, ela me levantou, na mesma hora deu risada. É novela, meu filho, é novela. Eu vou saber o que é novela com 5 anos de idade. E ela então começou a sorrir, me deu aquele beijo da minha saudade mãezinha, né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato. Aí eu acostumei, né? Depois disso, eu via que minha mãe chorava, olhava, eu queria chorar, mas saía, ia brincar. E aí então ele entrou na minha vida. E depois, como entrei também nessa a missão de usar a voz para levar consciência através da rádio, aí conheci essa figura ímpar, essa figura fantástica. Mas ele contava uma piada muito interessante, viu, Viviane? Ele dizia o seguinte, que ele sabia o que ia acontecer quando ele morreu. Então aconteceu essa semana, né? Isso que ele falava. Ele falava o seguinte, que quando ele morresse, ele sabia que ele ia para o céu e tinha um padre lá, que ele era meio religioso, né? E que ele ia encontrar com o padre. E o padre ia arguir, né? O que ele fez aqui na terra, de certo e de errado. Aí ele chegou lá, ele falou então que encontrou o padre, né, chegando no céu. Aí o padre chegou, Valdemar Cilione. Ele falou, só aquele radelo. Isso eu sei. Deixa eu olhar aqui no Camapa, no livro da vida, né? Mas você cutucou o coração de muitas mulheres, né? Mulheres sensuais, mulheres gostosas, mulheres formosas, mulheres assim normais, mulheres feias, vários tipos de mulheres. Então a coisa tá pesada, né? Olha, você não vai poder ir para o céu. Realmente, você não pode ir para o céu, né? Ele falou, mas puxa, meu padre, como é que eu faço, né? Não me jogue pro inferno. Ele falou, não, existe aqui no céu 2 salas. Uma sala de mulher bonita e uma sala de mulher feia. Como você não era muito visto na rádio, né? E você mexeu no coração das feias, você vai para a sala das mulheres feias. Fala, não, pelo amor de Deus, me leve pro inferno então. Fala, não, é melhor, é brincadeira, é melhor ficar no céu. Agora eu não sei se ele está na sala das mulheres bonitas hoje ou na sala das mulheres feias. Mas acho que ele está na sala das mulheres bonitas, né? É, isso mesmo. E você estava comentando que ele iria completar agora, dia 12 de dezembro, 90 anos de idade, né? 2 dias antes que eu completo os meus dias. Também, tá, né? Certo, então. Bom, foi sepultado no dia do Rádio Amador. Tá ótimo. Dia do Rádio Amador, na quarta-feira, né? Isso. Tinha que ser, né? É isso mesmo. Dia do Rádio Amador. Tinha que ter rádio no meio. Só que não era amador, né? Ele não era amador. Um grande profissional. O maior profissional da rádio. Bom, é isso. Né? Então vamos àqueles avisos lá, Viviane? Vamos lá. Vamos lá. Bom, que atividades nós teremos hoje? Ainda dá tempo, olha, às 15 horas... Na Consciência Cósmica, já vou dar o endereço, nós vamos continuar a falar do tarô de Oswald Wirth. E cada lâmina que você entende é realmente uma abertura total do tarô. Porque o tarô é uma estrutura filosófica e espiritual, é o maior ferramental do conhecimento humano, onde o oráculo, que é a entidade que se manifesta através do oráculo, como anjos, como consciências criadoras, traz
esse conhecimento da hierarquia de Vênus, que sintetiza todo o tarô maior e depois o menor. Então nós vamos falar um pouco mais da lâmina 4, falando do imperador, da lâmina 3, imperatriz, da lâmina 5, do papa e da lâmina 6, o namorado. Vai ser muito interessante. Realmente dá tempo para você, pouco importa o que você entende de tarô. Tarô, o que é tarô? Eu vou mudar somente as letras dessa palavra. Tarô é o ferramental, o instrumental, onde o ator, na rota da vida, acha a Torá, ou a lei. E quem faz mau uso do tarô é o rato. Então veja, tudo isso está no tarô. Então tarô é fantástico, é imperdível, aguardo você, vale a pena conhecer uma lâmina que seja, é conhecer a abertura aos mistérios maiores. Não existe nada, absolutamente nada, que tenha tanta consciência quanto o tarô, da maneira iniciática como nós elucidamos e explicamos. Então das 15 até as 18 horas, tarô, não é? Iniciação aos mistérios maiores. Depois das 18h30, 19h30, prática da meditação concessional. É a prática mais rápida, mais direta, mais encorpada para você tirar do seu inconsciente dons, faculdades, potencialidades e aflorar no seu consciente. Então a prática da meditação concessional provê equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio astral, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, equilíbrio mental, potencialidades fantásticas e nos faz adentrar no espiritual. No inconsciente, onde estão os nossos registros evolutivos para fluírem no consciente. Nas trevas, para enxergarmos a luz espiritual, no silêncio total, na voz do silêncio, para ouvirmos a voz da consciência do próprio tarô, da própria meditação que nos fala intimamente no templo que é o nosso corpo. Não existe prática tão rápida, tão intensa, para equilibrar, despertar dons, faculdades e potencialidades, como a prática da meditação concessional. Então, neste sábado, das 18h30 às 19h30, imperdível, você assiste 3, 4 aulas e depois faz automaticamente sua casa com toda a nossa assessoria, todo o nosso apoio, né? Então, aguardo você lá. E às 20 horas, teremos mais uma palestra sobre temas interessantes. Então, nós vamos falar da intuição e da mente superior. Então, nós vamos falar do despertar da intuição e do mental superior. Nesse momento, é importante termos a intuição. A intuição para gerar os nossos negócios, para gerar os nossos investimentos, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, a nossa vida, e o mental superior para administrarmos tudo isso da melhor maneira possível e desfrutarmos de uma vida rica, sadia, cada minuto que vivemos. Porque cada minuto que vivemos é um que morremos, deixamos de viver. Cada hora que vivemos é uma hora que se foi. Por que não viver com amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, lógica, moral, ética, justiça, e tudo isso acontece à medida que meditamos a meditação concessional. Das 18h30 às 19h30 é imperdível, aguardo você para a meditação, e às 20 horas esta palestra dando continuidade, falando da intuição, o despertar da intuição e do mental abstrato para você viver da melhor maneira possível. Neste domingo não teremos atividade, não é? E no sábado que vem, dia 15, também não teremos atividade nem à tarde nem à noite, que vai ter, vão correr outras atividades na consciência cósmica. Mas no domingo teremos um curso muito interessante, compactado, falando do hermetismo, das leis de Hermés, o Trismegisto, das leis herméticas no dia 16, tá bom? E esses são os avisos que eu queria dar. Agora, na consciência cósmica, onde fica? Na rua Alberto de Oliveira 70, fácil. Você sai do metrô Brigadeiro, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, aí segundo quarteirão à direita, primeira esquerda. No primeiro quarteirão já tem a Igreja Imaculada Conceição, ladeando é o Extra, que já fecha o segundo quarteirão. Então, você desce a Brigadeiro, saindo da Paulista, rumo ao Centro Velho, aí você passa a Igreja Imaculada Conceição Extra, entra à direita e entra à esquerda. Pronto. É uma rua sem saída, está lá. Telefone 3287-7022. 3287-7022. E se você quiser ter os CDs lá na loja, você tem mais de 400 temas. E se você quiser adquirir diretamente comigo para ter um contato para perguntas e respostas referente aos CDs, então escreva uma carta para a Caixa Postal 26001, Caixa Postal 26001, CEP 05513970.
Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, São Paulo, SP. Ou então via e-mail, cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. E eu respondo o CD e a gente vai mantendo esta conversa, tá certo? Então, estes são os recados que eu queria dar para você. Muito bem, e agora vamos à participação dos nossos ouvintes pelos telefones do ouvinte da Rádio Mundial, 3016-1766, 1767 e 1768. Donizete, já tem alguém na linha? Então vamos lá, tá cheio de gente. O Donizete fez assim, tá apinhado o negócio. Alô? Alô, quem fala? Alô? É Anderson. Oi, Anderson. Cidade de Rio Claro. Como é que vai aí, Rio Claro, rapaz? Tá chegando bem aí o som da Mundial? Chega bem, o sinal em FM e também em ondas curtas, a gente escuta. Que ondas tropicais, né? Maravilha, então. Prazer falar com você, Anderson. Nossa, o prazer é meu falar com vocês aí do programa. Pois não, você tem alguma pergunta para o professor Ademar? Uma pergunta simples. Hoje em dia a gente vê toda essa conspurcação, essa confusão que tem no mundo, né? O mal virou bem, o bem virou mal. Tudo ao contrário. Eu queria saber do professor Ademar Ramos o que as ordens estão fazendo a respeito. Por exemplo, a eubiose, a maçonaria, Ordem Rosa Cruz. O que eles estão fazendo de efetivo para corrigir os erros do mundo? A desordem que há no mundo, que eu não vejo uma ação. Se vê a injustiça e não se vê uma manifestação sequer de uma ação ou de algo concreto para combater isso. Perfeitamente entendida a sua pergunta, Anderson. Eu também gosto muito de falar sobre esse assunto, porque a gente realmente vê muitas ideias e poucas realizações. O professor Ademar vai comentar e você ouve aí pelo rádio. Obrigado pela participação. Fico agradecido. Obrigado, professor. Bom, Anderson, primeiro quer dizer que nós estamos fisicamente muito próximos, né? Que durante a semana eu trabalho entre Piracicaba e Rio Claro, né? Muito próximo de Rio Claro, na rodovia Rio Claro-Piracicaba, que tem 33 quilômetros, né? Então eu trabalho lá no meio dessa rodovia, né? Então estamos muito próximos, né? E é interessante ter ouvinte de um local que a gente está aí trabalhando normalmente, né? Durante a semana, tá certo? Porque eu, durante a semana, trabalho com engenharia normal, né? Empresas de consultoria, etc. Né? Mas, falando sobre isso, nós estamos passando por um processo de quietude, por um processo assim de passividade, um processo assim de letargia mental. Então, as pessoas estão alienadas, não estão cônscias daquilo que deveria ter, e a gente está sendo massacrado por forças negativas que conspiram com os costumes, através da televisão, da rádio. A gente pega uma notícia de Isabela, que ficou aí quantos dias, né, até meses falando aí na televisão, esse último sequestro que a menina morreu também, da Eloá, aí televisão em cima, aí próprios comunicadores entrando direto com o criminoso, interferindo no trabalho da polícia, quer dizer, um desrespeito total. Então essas coisas não tem que ter interferência de ninguém, sou totalmente contrário a isso. A polícia é responsável pelos bons acontecimentos. E agora a gente fica com aquele questionamento, se tivesse interferido, um ali através do São Paulo Futebol Clube querendo interferir, o outro é o pastor que quer converter o sujeito totalmente alienado num desespero aí de um sequestro alucinado, louco, né? Aí vem outro aí que tenta pegar uma entrevista só para ficar na mídia, levando porcaria, sujeira na cabeça das pessoas, ao invés de levar coisa boa. Então só tem lixo. Se abre televisão é lixo, é programa ruim, só fala de crime, só fala de desgraça. Então nós estamos focados no aspecto negativo. E toda essa massa de coisas ruins, porque eu não falei que tem que ter o equilíbrio entre os dois na parte inicial do programa, então a parte do bem não tem, é praticamente zero. E se a gente está focado no mal, a gente só apanha, só sofre, só entra bem, a gente só tem desgraça, só tem coisa ruim que acontece e não tem jeito. Isso também está nas ordens secretas. Então, veja, a eubiose, o que acontece, né? A eubiose, ainda sou eubiota, pertenço à eubiose, mas ninguém me quer lá dentro, porque eu chuto o pau da barraca. Quantas pessoas falam de Melquisedeque? Acredito que eu sou o único que está aqui, o Viviane que está ao meu lado, que nós falamos de Melquisedeque. Quem mais fala de Melquisedeque? Melquisedeque é o rei do mundo, meu Deus do céu. É o espírito que tem como corpo o planeta Terra. É o ser que gera toda a polaridade, que comanda os 4 reinos, mineral, vegetal, animal, minal, e ninguém fala.
Agora, você pega a televisão 24 horas, custa uma fábula que ninguém tem ideia, falando aí de um Jesus que não existe. Esse Jesus é falso, esse Jesus é merqueteiro, é Jesus picareta, é Jesus que só visa gerar dinheiro. Não é o verdadeiro Jesus, aquele que se deu ao holocausto para a humanidade. É até um pecado ficar ouvindo o nome tão santo, tão delicioso de Jesus, como se falam por aí, querendo dinheiro, querendo grana, querendo o quê? Safadeza. O que existe atrás de Jesus hoje é pilantragem. Então não é a verdade sobre Jesus. Porque se fosse a verdade sobre Jesus, não estávamos falando de coisas ruins, de coisas maléficas, mas estávamos falando de um novo mundo, de uma nova sociedade, falando do amor. O primeiro mandamento de Deus diz para amar a Deus sobre todas as coisas. O que falam esses que a gente não deve seguir pelo nosso livre-arbítrio? Temer a Deus. Quem teme a Deus não está cumprindo os próprios mandamentos de Deus. Eu tenho que amar a Deus, não temer a Deus. Então veja que está tudo errado, está tudo controverso. Então o que acontece? A maçonaria é a mesma coisa. A maçonaria é uma ordem muito forte, a maior ordem de poder do mundo, com todas as suas potências. O centro da maçonaria fica na Inglaterra, centro de comando, mas é uma ordem que ela está dormindo. Então, existem os maçons, que são aqueles que estão dormindo, que em cima das vaidades, usando aquele aventalzinho, com tantas medalhas, com tantos emblemas, com tantas honras, etc., eles ficam nesse orgulho, eles ficam nessa fantasia, e a verdadeira maçonaria não é aplicada. Porque maçom é construir o quê? Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, uma nova sociedade, um novo mundo. Então a maçonaria sim está dormindo. E as ordens secretas estão sofrendo as influências externas, estão importando, né, para dentro das ordens secretas todas essas sujeiras. Então você entra na albiose hoje, uma instituição de alta consciência, de seres especialíssimos que lá estão, sendo conspurcado por idiotas cretinos, que inclusive o motivo de eu não estar frequentando é exatamente isso, né? Não por estar fugindo, é porque não tem condição de trabalhar. Não é? Então veja que realmente a coisa é complicada. Isso está na teosofia, isso está na antroposofia, isso está aí em todas as ordens. Não é? Então veja uma provida criada pelo Charu, não é? Que tinha uma missão, está totalmente deturpada da missão inicial. Né? Então hoje o que é? Um franchising do sucesso, de despertar dons para ganhar dinheiro. E Charu não queria despertar dons para ganhar dinheiro, ele queria despertar dons para o ser humano ser mais potencializado, né? Então deturparam tudo. Então está tudo deturpado, está tudo conspurcado, né? Eu falo isso, você vai reclamar para mim, você vai dizer, mas no fundo você sabe que quando você dormir e põe a cabeça no travesseiro, você sabe que eu estou falando a verdade. Então a verdade é essa. Então está tudo perdido, está tudo conspurcado. Então o que a gente tem que fazer? Sair dessa. E sair dessa é usar o livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio é usar os dois lados da moeda, não um lado só. E nós temos que pegar a televisão, olha, fala de crime, desliga. Fala de besteira, desliga. Fala de sequestro, desliga. Fala de idiotia, desliga. Fala de programa sujo, desliga. Pega essas novelas picaretas, desliga. Vai assistir aí um canal que fala por Story Channel, né? Um canal que fala da história, da humanidade, do mundo animal, que tem a cultura, que fala dos dois lados da moeda, cultural, aspecto negativo, positivo, né? E rádios também. Tem que fazer isso, né? Senão você vai entrar nesse jogo. Nós somos culpados desse mundo que aí está. Se nós estamos tendo sequestros, crimes, balas perdidas, prisões cheias, misérias, assaltos, porque essa sociedade criou isso. E as religiões não estão conseguindo segurar a peteca. Então o que acontece? A peteca está caindo. E aí vem as consequências. Onde estão as religiões? Onde está esse Jesus? Onde estão esses milagreiros? Isso tudo é falso. A verdade é o amor. Jesus é amor. Onde está o amor nessas religiões? É amor ao dinheiro, isso sim. Então, a gente sofre. A verdade é essa. É duro falar a verdade. Para mim é fácil, porque a coisa mais gostosa é falar a verdade. Agora, para quem não quer ouvir, é duro. É engraçado, Ademar, porque às vezes a gente se sente assim, colocado na parede, e eu noto que tem pessoas que ficam com vergonha daquele tipo de coisa. Eu, por exemplo, estive numa festa chiquérrima sábado passado, né, uma coisa maravilhosa e tudo mais. Então começou tocando Frank Sinatra e não sei o quê. Uma coisa bonita, coisas de bom gosto. Aí partiu para músicas gostosas de dançar, de se brincar. Então, de repente, começou a pintar esse tipo de música horrível que hoje domina. E aí, desculpe, mas eu tive, como você mesmo diz, eu falei pro dono da festa, eu falei, escuta,
Não, é porque todo mundo gosta. Eu falei, não, nem todo mundo gosta. E eu tô achando, sabe, as pessoas querem impingir aquilo por modismo e tudo mais, mas na hora foi cortado e voltou-se aquela tranquilidade e tudo mais, ou de músicas gostosas, agradáveis, que nem sempre são. Eu já toquei muitas músicas balançadas, o funk verdadeiro que a gente tocava, né? Rock progressivo. O rock, e tá tudo bem. Mas aí você começa a pegar porcarias, essas porcarias descartáveis, e a pessoa, não, é porque é moda, tem que tocar, tem que estar aqui. E isso não é verdade. Não. É aí que você começa também a usar o seu livre-arbítrio, fugindo dessas coisas, desligando essas coisas e partindo para as coisas que realmente vão acrescentar, né? É lógico. Como você diz, você dá para conhecer, você ouve uma vez. Ouviu uma vez, você já sabe que é ruim. Então você já sabe que dá para ouvir a coisa boa do outro lado, que é bem melhor, que vai te iluminar muito mais, vai te dar muito maior satisfação e tudo mais. E o livre-arbítrio não é tomar grandes decisões, não. É arroz com feijão. Exatamente. Qualquer coisa é livre-arbítrio. Ainda dá tempo da participação de mais um ouvinte. 3016-1766. Alô? Alô? Quem fala? É a Lena. Como vai, Lena? Tudo bem? De onde? Tudo bem. É Lena da Moca, da SBE Moca. Ótimo. Eu gostaria de fazer uma colocação e mandar um abraço ao Ademar, a você, Viviane, a todos que estão ouvindo. Mas também em relação ao que esse ouvinte falou, quando se pergunta do que se faz dentro da SBE ou dentro da maçonaria, etc e tal, essas mesmas pessoas que perguntam, será que são as pessoas que frequentam? Que estão ligados a uma escola iniciática, que estão ligados à maçonaria, porque o que nos difere de um Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá? É colocar a mão na massa e fazer. Será que essas pessoas que reclamam tanto do mundo estão ligadas a algum movimento para mudar o mundo? E estando nesse movimento, será que elas estão agindo? É esse que é o detalhe, né? Também, Viviane. Olha, um abraço a todos, um abraço para o Ademar. E tudo de bom com a mudança que já está vindo. O Obama está lá e não é o Obama que vai fazer a mudança, somos nós de enxergar a mudança. Tá certo. Um abraço a todos. Obrigado. Olha, o nosso mestre aqui, ele foi tanto do Viviane como o meu, que foi o Paciente, né, Mário Paciente, ele dizia o seguinte, nem todos que estão são e nem todos que são estão, né? Então, nem todos que são maçom estão na maçonaria e nem todos que estão na maçonaria são maçons, né? Então o fato de estar e ser é diferente. Tem muita gente que é maçom, mas não está na maçonaria. Tem muita gente que está na maçonaria e não tem nada a ver de maçom. Que é exatamente o que você falou, não é, Helena? O importante, eu acho, Ademar, que é isso que a gente falou, não é generalizando, não. De modo algum, porque absoluto. Existe exatamente esses lados da moeda, né? Que existem aqueles que trabalham e aqueles que estão, assim, simplesmente se divertindo, digamos assim. O importante não é onde a gente está, ao movimento que é importante. O importante é como você quis deixar transparecer, não é, Helena? É fazer, é pôr a mão na massa, né? É realmente executar. Pouco importa se está nesse ou naquele movimento, nessa ou naquela facção, o importante é realizar a sua missão de livre pensador, que é o objetivo das escolas de iniciação, usar o livre-arbítrio, se aproximando o mais que possível dentro do padrão de lei e fazer acontecer, não é? Tá certo. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa Consciência e Revelações e a partir dessas perguntas, a partir de tudo que foi colocado na nossa primeira meia hora, agora com as respostas às participações dos nossos ouvintes, como a gente ligou o livre pensamento ao livre-arbítrio e à própria iniciação, eu tomo a liberdade, professor Ademar, de trazer mais um texto do nosso professor Henrique José de Souza para finalizarmos, creio eu, com chave de ouro esse programa, porque realmente vai dar um resumo daquilo que a gente falou hoje aqui e que a gente conversou e ouviu também os nossos ouvintes. Bem, o programa vai voltar na próxima semana, sempre à 13h, Consciência e Revelações pela Rádio Mundial, e com reprise aos domingos. E o professor Ademar, sempre aqui, todas as manhãs, às 4h30 da manhã, com o seu Mistérios Revelados. É isso? Então, vou dando aquele tchauzão gostoso para todos vocês, para todas vocês que nos acompanharam, e finalizo o programa com o pensamento do professor Henrique José de Souza. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode desde logo ser desvendado diante de seus olhos, nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz,
da morte à imortalidade. Acabamos de apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos.